E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje estou para comentar uma notícia bem legal que saiu no Church News. Vou deixar o link aí para vocês. Os presidentes de missão, os novos presidentes de missão, quando são chamados, tem um seminário de preparação antes deles irem servir nas diversas missões, nas 400 missões que nós temos no mundo. E eles ficam lá alguns dias e são ensinados pelos apóstolos profetas vivos, os membros da primeira presidência do Quórum dos 12 Apóstolos. E felizmente nós vivemos numa época em que nós podemos ler um pouco sobre o que acontece durante esse treinamento. Então lá no Church News você vai achar um resumo do discurso de cada uma das autoridades que falaram aos presidentes de missão e esposas. E eu quero destacar um aqui, que é do Elder Kenton L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos, onde, num trecho, é dito o seguinte: o Elder Cook disse que em 2024 testemunhamos mais de 308 mil filhos de Deus entrando nas águas do batismo e recebendo o precioso dom do Espírito Santo. Isso equivale a cerca de 50 mil batismos de conversos a mais do que em 2023. É mais batismos de conversos do que a igreja teve em quase 25 anos. Só esse dado já seria surpreendente, né? Nós temos mais missionários servindo, nós temos mais pessoas com acesso à informação pela internet, então elas conhecem mais a igreja. Até as pessoas acabam conhecendo a igreja por causa da oposição. Há muita produção de Hollywood falando contra a igreja, documentários, filmes, e essas coisas trazem curiosidade. As pessoas vão procurar e acabam pedindo um livro de Mormon, a visita dos missionários. Então a oposição, na verdade, está ajudando bastante. É um dos fatores que eu penso que ajuda no crescimento da igreja. Mas ele continua, o artigo dizendo assim, e essa é a citação literal do Elder Cook: por mais emocionante que tenha sido esse aumento nos batismos em 2024, ficamos felizes em saber que a taxa de aumento de novos membros presentes na reunião sacramental foi ainda maior. Ou seja, as pessoas se batizam e frequentam a igreja. Porque quando algum dado positivo da igreja é lançado na mídia, logo vêm os opositores, infelizmente até dentro das fileiras de Sião, e dizem: ah, mas a frequência está baixa, eles não vão ficar firmes, a retenção é fraca. E ele está dizendo: não, essas pessoas elas estão frequentando, a gente tem um dado positivo sobre isso. E aí ele diz assim: agradecemos ao Senhor por nos permitir testemunhar sua mão nestes resultados extraordinários. Ele é a razão da aceleração. Ele disse que este ímpeto espiritual continua a aumentar em 2025. Comparando o primeiro trimestre deste ano com o primeiro trimestre de 2024, todas as regiões do mundo tiveram um aumento de pelo menos 20% dos batismos de conversos. Então, os números que a gente vai ficar sabendo, evidentemente, na Conferência Geral de abril de 2026, né, que vai ter o relatório do ano inteiro do que aconteceu em 2025, eles vão ser surpreendentes, porque só nesses primeiros 3 meses, 20% de batismos a mais nós tivemos em todas as regiões do mundo. Isto é notável. Nos últimos 12 meses, até 31 de maio, a aceleração da obra do Senhor resultou no maior número de batismos de conversos em qualquer período de 12 meses dessa dispensação. Ou seja, nos últimos 12 meses, nós batizamos mais pessoas do que em qualquer período desde que a igreja foi organizada no dia 6 de abril de 1830. Vocês estão percebendo o quão maravilhoso é isso? O profeta disse que nós veríamos grandes milagres nesses últimos dias. Eu não sei se todos recordam, mas as estimativas que existiam nas décadas passadas é que a religião ia declinar, o mundo seria ateu, ninguém ia acreditar, a igreja ela ia experimentar uma pausa no crescimento e depois um declínio. Mas é justamente o contrário que a gente está vendo. Inclusive, eu estava vendo um dado no Pew Center, que é um instituto de pesquisa, e mostra
que a procura da religião está crescendo. As pessoas, elas querem ter fé, elas querem procurar as coisas de Deus. E nós sabemos que estamos numa época de coligação. E eu gostaria de ler uma escritura para vocês, que está em Elamã 3, que eu acho que explica um pouco esse momento que nós estamos tendo na igreja. E aconteceu que nesse mesmo ano houve grande progresso na igreja, o que fez com que milhares se unissem à igreja e fossem batizados para o arrependimento. E foi tanta a prosperidade da igreja e tão numerosas as bênçãos derramadas sobre o povo, que até os sumos sacerdotes e mestres ficaram sobremaneira admirados. E aconteceu que a obra do Senhor prosperou, batizando-se e unindo-se à igreja de Deus muitas almas, sim, dezenas de milhares. E assim podemos ver que o Senhor é misericordioso para com todos os que invocam seu santo nome com sinceridade de coração. Meus irmãos e irmãs, talvez você esteja numa ala, num ramo, em que parece que as pessoas não têm muito interesse na igreja, né? As pessoas não se batizam, pessoas acabam se afastando e o número de membros é pequeno. Mas isso não é o que está acontecendo na igreja de maneira geral. E talvez, se você está numa parte da vinha que está um pouco fraca, não pensa que essa é uma situação perpétua. A igreja pode e vai crescer. Talvez você, se unindo com outros irmãos, mudando a sua percepção, adquirindo um novo fôlego espiritual ao ver a igreja crescer em outros lugares, possa ajudar o reino a progredir nessa parte da vinha. Todo o esforço que nós fazemos para coligar Israel é válido, ainda que não resulte num crescimento gigante de um dia para o outro. A gente precisa continuar perseverando. Mas eu sou muito grato por saber que hoje a igreja ela está batizando e retendo mais pessoas do que no passado. Então, muito cuidado com esses pessimistas e pessoas que querem atrapalhar a obra de Deus, que dizem o contrário, dizem que a igreja não está crescendo, que a igreja não vai progredir, que muitas pessoas estão se afastando e tirando o nome da igreja. Essas vozes, elas são mentirosas. E para mim, essa notícia é mais uma evidência de que a igreja continua sendo guiada por revelação e que a obra de Deus não pode se frustrar. Se você também gostou dessa notícia e se você está feliz com esse crescimento, deixa aí um comentário, vou adorar ler. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.